Desconstruindo. Conversas do Expansão. Obrigado, boa tarde a todos. Confesso que depois de ouvir o João, fiquei convencido daquilo que se diz, né? Sei mesmo que nada sei sobre isto. Mas também o João deixou claro que o principal parâmetro para a seleção era mesmo alguém que não era da área. Então queiram aceitar que quem está aqui a falar neste fórum nada saiba sobre inteligência artificial. Na verdade, estou mais aqui para aprender, tenho muitas dúvidas e espero que desse diálogo surja, de facto, uma reflexão necessária. O tema tem a ver, como dizem muito bem, a utilização massiva da inteligência artificial nas telecomunicações e limite à liberdade dos cidadãos. É evidente que o primeiro passo, em meu entender, passa por nós percebermos, mesmo que de forma simplicista, o que podemos perceber ser liberdade. E o que me vem imediatamente à mente é o contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Liberdade é um conceito positivo. E o que mais nós gostamos é de podermos agir sem limites. O inverso da liberdade são os limites que se colocam. Não é? Esta capacidade de autodeterminarmos e fazermos o que queremos acaba sendo a liberdade. E aprendemos que a nossa liberdade termina onde começa a dos outros. A questão agora aqui é que o outro é uma inteligência artificial. Não é? A questão é se, de facto, esta inovação, esta revolução, produz ou não impactos na liberdade do cidadão. E é evidente que a liberdade do cidadão pode ser vista em várias perspectivas. Desde a política, desde a económica, desde a criativa, ou seja, no âmbito daquilo que acaba sendo, de facto, a pessoa humana como um ser individual e vocacionado ao autodesenvolvimento, não é? E à autoescolha. Olharmos para aquilo que podemos dizer hoje, inteligência artificial, o que questiono e convido a refletirmos é a confrontação entre a inteligência artificial e os direitos fundamentais, mas na perspectiva de liberdades. Vamos pensar de forma muito simples e olhar para o nosso contexto social. É evidente que o João falava de realidades bastante evoluídas, ou seja, se já é complicado refletirmos as vantagens e desvantagens em países desenvolvidos, imagino no nosso contexto. O quadro mostra claramente que temos mais de 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino e o mais grave é que mesmo as que estão no sistema de ensino público sabemos que têm a formação deficiente. Agora a questão é, vamos olhar para um parâmetro que é aquilo que todos nós aprendemos, pensar com lógica, ter criatividade, sermos inovadores. Como é que esta geração que está no ensino de base, que está no ensino médio, que tem hoje a possibilidade de olhar para o telefone, ir ao chat GPT e questionar e daí sair o trabalho, vai competir no mercado? Será que este meio, que para nós, como diz o João Armando, que não precisa, né, praticamente, que é uma inteligência humana muito mais inteligente que artificial, que se lhe colocar a fazer um artigo para o jornal, vai fazê-lo com excelência. Ele socorrer da inteligência artificial vai ser como um elemento auxiliar. A questão, em meu entender, afigura-se bastante preocupante quando aquela pessoa que vai socorrer-se da inteligência artificial praticamente nada sabe, a não ser questionar ou fazer o pedido. Isto é como alguém que vai a um restaurante, não sabe cozinhar, chega e diz, eu vou pagar e quero isto. Para mim, uma das grandes questões que se coloca é, de facto, refletirmos como num sistema como o nosso, só para imaginarmos que nas melhor 300 universidades africanas não temos nenhuma angolana. Como é que num sistema como o nosso, com um nível de licenciados
não vou dizer duvidoso, mas que não cada vez mais não muito desejável, não é? Como é que vamos substituir a necessidade de desenvolvermos tecnologicamente ou psicologicamente com padrões de raciocínios coerentes se temos ao lado a inteligência artificial que num tempo recorde faz tudo e com uma precisão aceitável. Ou seja, aquele indivíduo que não sabe fazer não terá capacidade de avaliação. Ao meu entender, o primeiro problema começa em sociedades como a nossa, em que temos pouca informação, pouca cientificidade. Como é que teremos nível de censura para os conteúdos que queremos? Então, na minha forma de ver, uma das preocupações é temos que melhorar bastante o nosso nível intelectual para não nos tornarmos reféns da inteligência artificial. E como diz alguém, no dia que desligarem o botão, nada sabemos e o país realmente fica às escuras, né? Temos que olhar para isto. Uma outra vertente que também acho interessante analisarmos é na perspectiva dos algoritmos que muito bem o João Romano se referiu. Não temos dúvidas que a forma bastante subterrícia em que se passa as mensagens publicitárias, inclusive formatação de pensamento para determinar a escolha, em populações como a nossa, acaba sendo extremamente perigoso. Como é que será possível termos um pensamento patriótico, que muita falta nos faz, se cada vez mais podemos ser inundados com informação e bastante selecionada, preparada por profissionais de todos os níveis, milhões investidos, que podem, sim senhora, conduzir o pensamento do cidadão e até, inclusive, criar motivações que podem ser muito perigosas até para a segurança do Estado. Temos outra componente, que é, nesta sequência dos dados que muitos se recolhem, como é que fica a privacidade? Que riscos hoje temos realmente com a inteligência artificial? Quando eu, como advogado, vou correr ao ChatGPT para elaborar um contrato, aquilo parece que fica lá. Ou seja, o sigilo profissional, que é fundamental na nossa profissão, afinal, pode facilmente vazar. Quem controla isso? Que mecanismos nós temos? Ou seja, países como os nossos, como é que poderemos preservar os nossos segredos de Estado, a nossa vida privada e mais? Até onde sei, tecnologicamente, nós não fazemos nada. Seremos apenas, e continuamos a ser apenas, reféns de uma evolução tecnológica que vem de um outro patamar. Então, no fundo, são essas questões ligadas à liberdade, ligadas à privacidade, não é? Ligadas àquilo que também eu acho fundamental num país com índice de desemprego extremamente elevado. Como é que vai realmente funcionar esta abertura para a inteligência artificial? Porque ajuda. Eu digo sempre que não sou muito apologista, mas a minha filha, de 14 anos, mostrou-me, pai, filho, disse, isto de facto é interessante. Que há dias a minha Comissão de Direitos Humanos andaram aí uma semana a preparar uma carta para o Dia dos Direitos Humanos, enviaram-me, né? E aquilo era o trabalho de muita gente. Enviaram-me, eram mais ou menos 22 horas, e tinha que sair no dia seguinte. Assim, seria um trabalho que eu tinha que levar horas a investigar, né? Peguei naquilo, ChatGPT, como é que melhoraria isso? E em menos de 2 segundos, e não mandei logo para ele, porque diria, esse bastonário também agiu muito rápido, não foi ele que fez, né? Dei aí 2 horas e repetiu. E eles todos maravilhados. Melhorou bastante. E eu não fiz nada de especial. Corrigi uma outra coisa, introduzi parâmetros que eram necessários. Olha, coloco também a questão da Declaração das Nações Unidas e aquilo rapidamente se produziu o documento. Então por que é que eu preciso de ter tanta gente no meu escritório? Que vai escrever ainda com muitos erros, vai fazer muito... Basta ter, afinal,
um programa, e já uns até que são pagos, e posso dispensar muita gente. Por que com a inteligência artificial mais rapidamente tenho as coisas, investiga tudo e depois corrijo? Então vai ser, digamos, um grande problema em relação à liberdade econômica, e isso é o acesso ao emprego. Ou seja, ontem dizia um amigo meu, que foi meu colega na universidade, nós o chamávamos de Camões porque era o colega que melhor escrevia. O escrever bem parece que desapareceu. Porque hoje todo mundo consegue escrever bem. Então eu acho que, mais do que refletirmos essas questões todas, essas dúvidas, há uma certeza. É incontornável e temos que nos adaptar. E essa adaptação vai exigir um esforço coletivo. Parece que a inteligência humana terá que sofrer padrões de adaptação em função da inteligência artificial. O modelo de trabalho vai ter que ser também estruturado. E não tive a possibilidade de estar de manhã, e mesmo só para concluir, João, acho que é fundamental, países como o nosso, discutirmos, e aí parabenizo a intenção do Jornal de Expansão, discutirmos com profundidade, porque tem que existir uma reação rápida do ponto de vista normativo para que se crie alguns parâmetros. O problema não é combater a evolução, mas temos que estar preparados para absorver. Então, nós temos que, de facto, ter mecanismos que, tendo em conta a nossa realidade, estabeleça algum protecionismo com um horizonte temporal, dentro do possível, para que nos preparemos para esta nova realidade. Termino certo de que a tecnologia, essa inovação, não deve ser para excluir, pelo contrário, é para incluir, mas também certo de que hoje já não há nenhum país que poderá caminhar à margem dessa realidade. Vamos nos adaptar, espero que tenha contribuído para alguma reflexão e faço votos que este debate, essa conversa, não seja artificial, mas bastante natural. Muito obrigado.